senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à Embaixada do Ceará e ao Consulado de Sobral em Brasília, para um momento ímpar de cultura e confraternização. Convido a todos a, respeitosamente, ouvirmos de pé o hino nacional brasileiro. Convido o nosso ilustre palestrante, Dr. Benedito Vasconcelos Mendes, mas antes de dar início efetivamente a essa solenidade, tem alguém aqui que pediu para ser apresentado ao professor Benedito. Amigo Feijão, você conhece aquele rapaz? Isso aí são duas almas gêmeas que não se vê há muitos anos. Então, alguém que cantou, eu sempre tenho cantado. E ainda cantando tô, porque meu torrão amado, muito te prezo, te quero, e vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta e ainda tem o que contar. Essa estrofe do poema Eu e o Sertão, do inigualável Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, ilustra, da forma mais autêntica e espontânea, a essência do que é a cultura popular, que pouco ou nada tem a ver com a escolaridade formal ou com a intelectualidade acadêmica, mas tem sim tudo a ver com a verve e a espontaneidade do sertanejo e do homem do povo em geral. E é com a nossa homenagem a todos os poetas, escritores, repentistas e cordelistas populares que declaramos aberta a primeira noite de cultura e amizade AQQB Sobral DF. A Associação dos que querem bem a Sobral e ao Distrito Federal, AQQB Sobral DF, tem como um de seus objetivos estatutários a promoção e a difusão da cultura sobralense e cearense, e por isto estamos aqui hoje reunidos. Registramos a parceria da nossa entidade incubadora e madrinha, a Casa do Ceará, na pessoa de seu presidente, Osmar Alves de Mello, e de seu staff aqui presente, que nos cede o espaço onde está a nossa sede e, nesta noite, as dependências do espaço Estênio Campeiro, onde ocorre o presente evento.
A QQB os reverencia, agradece e convida o Dr. Osmar para a sua saudação aos presentes. Nobre escritor, verdadeiro Vasconcelos, companheiros da QQB, meus companheiros da diretoria da Casa do Ceará, amigos, boa noite. Boa noite. É uma alegria para nós da Casa do Ceará recebermos hoje aqui a QQB para ouvirmos a palestra do escritor sobralense, Dr. Benedito Vasconcelos. A Casa do Ceará tem pela QQB um carinho todo especial. Desde o seu primeiro presidente de honra, Antônio Carlos, até hoje, nós temos convivido muito bem. Ela tem dependências dentro da Casa do Ceará, faz parte, portanto, da casa, tanto ela como a Associação dos Amigos de Aurora. Sobral, para nós do Ceará, é uma cidade muito importante. É a capital política, econômica, cultural da região norte do Ceará. Tem contribuído com grandes personalidades das letras, das artes e da política para o Ceará e o Brasil. Tem inclusive um filho de lá, hoje, candidatando-se à presidência da República, o doutor Ciro Gomes. Portanto, Sobral é uma cidade importante para todos nós que somos cearenses. Eu sou de uma região muito distante de Sobral, eu sou de Iguatu, do centro-sul do Ceará, mas sempre tive sobre Sobral um carinho, para Sobral um carinho muito grande, uma simpatia muito grande. Esta noite, portanto, é a noite da QQB, é a noite de Sobral, é a sua noite, doutor Benedito. Nós o recebemos com muita alegria. O seu nome já é bastante conhecido entre a comunidade cearense, que vem aqui à Casa do Ceará, porque os seus conterrâneos sempre falam e falam muito bem de sua pessoa. Aqui gostaria de lembrar uma pessoa que também fica lá nas proximidades de Sobral, mas ele inverte as coisas. Ao invés de participar da região metropolitana de Sobral, ele diz que Sobral é que é região metropolitana de Santana do Acaraú, ou Abismo Vasconcelos. Abismo é uma pessoa que presta um serviço relevante a esta cidade, ainda hoje, nos meus intelectuais. Prestou um serviço relevantíssimo durante muitos anos como diretor do Correio Brasileiro e é nosso segundo vice-presidente da Casa do Ceará, cuja pessoa eu sou um dos demais diretores aqui presentes. Pois bem, então Sobral, seja bem-vinda aqui a esta noite. Sobral é a dona da festa, o senhor é o dono da festa. Muito obrigado a todos. Chamamos o cofundador e presidente de honra da QQB, Carlos Aguiar, que vive um momento marcante do nascimento de seu segundo livro, titulado Pense Nisso, frases inspiradoras para enriquecer o seu dia, para o cumprimento à plateia. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, nosso ilustre
palestrante, doutor Benedito Vasconcelos Mendes, quero desde já agradecer a todos pela presença. Ilustre professor Benedito Vasconcelos, seja bem-vindo a esta casa, a QQB. Ao amigo acolhedor, doutor Osmar Alves de Mello, e demais diretores desta casa, verdadeira embaixada do Ceará em Brasília. Aos queridos associados, diretores da QQB, em nome do seu presidente Agapito Vasconcelos, eu saúdo todos pela presença. Senhoras e senhores, aqui agradecemos sinceramente a presença de todos. Hoje é um dia especial para a nossa querida QQB e creio que, por extensão, para todos nós, neste Brasil sofrido e às vezes incompreensível, que há poucos dias perdeu o seu mais importante museu. Que pena, né? 200 anos de história e foi para o ralo. Isto com descaso das autoridades, que tão pouco fazem pela cultura e muito fazem pela corrupção. Lamentável. Ainda perdemos, não podemos perder a esperança de dias melhores em todas as esferas. E particularmente na área da cultura e da prevenção da memória, isso que a gente não pode esquecer. Quem não tem passado não terá presente, porque a gente vive pensando a cada dia o que fazer para um dia ter o que contar. Se você não passou, se você não fez nada, você vai contar o quê? A quem? E eu, em especial, nordestino que sou, e hoje fiz questão de vir a caráter para mostrar o nordestino que sou, sem máscara, aquele que, por onde passa, faz questão de dizer de onde é. Com muito orgulho, sou nordestino, em especial de Sobral, Brasil, entendeu? Nem Sobral, Ceará. Temos neste momento aqui reunidos 3 instituições sérias e muito responsáveis que se preocupam com as questões culturais de nossa gente. A Casa do Ceará, que mantém o seu próprio museu, a QQB, que promove apoio e ações ligadas à cultura cearense e nordestina, e este a quem podemos considerar como verdadeira instituição, o professor Benedito Vasconcelos Mendes, que, no gesto de rara grandeza e de enorme alcance social, fundou e mantém ele sozinho e com seus recursos pessoais, sem qualquer subsídio público ou privado, o Museu do Sertão, o qual eu parabenizo e peço aqui uma salva de palmas. Depois, nossa obrigação, mantemos a fé e a confiança em que possíveis acreditarmos em dias melhores para a cultura do nosso país e para todos nós que trabalhamos na trilha do bem, na senda do bem. Parabéns, Casa do Ceará, parabéns a QQB, parabéns, doutor Benedito, parabéns a todos que aqui estão presentes, por mantermos acesa a chama da confiança, da solidariedade e do bem comum. Que Deus nos ilumine e guarde. Boa noite, muito obrigado. Autor da iniciativa do presente evento, abraçada com entusiasmo por todos os associados, passamos a palavra ao presidente da QQB Sobral, Agapito Cavalcante Vasconcelos. Boa noite a vocês todos. Hoje eu me encontro aqui com essa solenidade cultural, pessoas dignas, e hoje eu me sinto feliz com vocês aqui e também ser presidente da QQB. Esse baluarte Benedito Vasconcelos veio a Brasília e disse: Agapito, na tua gestão eu lhe darei uma palestra sobre o sertão. Isso me emociona muito porque sobre o sertão, tem uma honra do sertão, e eu me envolvo com os escritores, com os baluartes por aí da vida,
E às vezes sou muito bem recebido de coração. Isso me toca muito, porque a minha história não precisa nem escrever um livro, ela já é um livro dentro do meu coração. Me sinto feliz com vocês todos aqui. Isso para mim é uma honra de eu estar aqui, porque eu sou um bom pai, sou um bom filho, e sou um bom avô. Me toca muito, doutor Benedito, você se espelhar aqui a Brasília, vir fazer uma palestra sobre o sertão, sobre o vaqueiro, a qual eu participo dela, eu sou a origem dela. Isso sai do meu coração. Tenho muitas palavras para falar com vocês. Me toca muito. Me sinto honrado pela QQB, pelo diretor da QQB, de me dar essa honra e essa competência de eu seguir a QQB. E se Deus quiser, Ele é bom pai, junto com a Casa do Ceará, com esses baluartes aí, que é uma pessoa maravilhosa, chega aqui na Casa do Ceará, sou muito bem recebido. E tenho a agradecer aqui o nosso diretor da QQB, nosso Antônio Carlos Aguiar, que foi uma pessoa que fundou essa QQB, nosso querido amigo Ladir, nosso vice-presidente Raimundo Aguiar, e o terceiro vice-presidente, o nosso amigo Loura de Tarcísio. E aqui eu me encontro com uma pessoa que é meu amigo do coração, já foi a Sobral visitar conosco, eu nem sabia que ele ia a Sobral, que é o doutor Manezinho de Andrade ali, nosso conselheiro, uma pessoa maravilhosa, um irmão, uma pessoa amiga. Gente, a vocês todos, de coração, com humildade, que eu estou aqui como um vaqueiro, vamos ouvir aqui a palavra que eu me sinto muito, que me emociona muito. Doutor Benedito Vasconcelos. Muito obrigado a vocês. Fomos buscar no próprio celeiro sobralense de talentos uma voz rica e sábia, que ao longo de uma vida acadêmica brilhante e produtiva tem catalogado como poucos o fértil acervo da cultura popular nordestina. Professor, escritor, fundador da Academia Moçoroense de Letras, membro da Academia Norte Rio Grandense de Ciências, do Instituto Cultural do Oeste Potiguar, da Academia Cearense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Ceará, Benedito Vasconcelos Mendes nasceu em Sobral, bacharelou-se em agronomia pela Universidade Federal do Ceará, cursou o mestrado na Universidade Federal de Viçosa e o doutorado na USP, Universidade de São Paulo, desenvolvendo a vida profissional em Mossoró, onde foi professor e diretor da Universidade Federal Rural do Semiárido. Presidiu a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, chefiou a Embrapa Meio Norte em Teresina, a Fundação de Pesquisa Guimarães Duque, a Delegacia do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Norte, sempre inovando na pesquisa agropecuária em temas como, por exemplo, adaptação de plantas e animais de desertos. Presidiu ainda a Sociedade Brasileira de Fitopatologia e a Sociedade Brasileira de Nematologia. É autor de 14 livros sobre clima, solos, recursos hídricos, fauna, vegetação e sobre o homem sertanejo. Em 2003, inaugurou em Mossoró, com recursos pessoais, o Museu do Sertão, com o objetivo de preservar utensílios, implementos agrícolas e ferramentas de trabalho dos habitantes do sertão nordestino, do qual ainda é hoje o único mantenedor. Senhoras e senhores, com vocês o Dr. Benedito Vasconcelos Mendes, falando-nos sobre cultura popular cearense. Ilustríssimo senhor Agapito Cavalcante de Vasconcelos, presidente da AQQB Sobral DF. Senhor Antônio Carlos Aguiar, presidente de honra da AQQB. Senhor Ladir Aguiar, ex-presidente e também presidente de honra da AQQB. Escritor
Osmar Alves de Melo, presidente da Casa de Sobral, escritor consagrado, acadêmico da Academia de Letras de Brasília. Dr. Adilson Vasconcelos, escritor e meu vizinho de Santana do Acaraú, lá da minha Sobral, do meu Vale do Acaraú. Inocêncio Viegas, presidente da Academia Maçônica de Letras, comendador Dr. Alberi Mariano, José Sampaio de Lacerda Júnior, diretor de Administração e Finanças da Casa do Ceará. Meu amigo João Bosco Serra e Gugel, escritor consagrado e muito conhecido no meu estado. Lá na Academia Norte-Grandense de Letras, diversos confrades e confreiras são amigos particulares dele. Antônia Lúcia Aguiar, superintendente da Casa do Ceará. Manuel Andrade, conselheiro do PCDF. Meu amigo João Vicente Feijão Neto, conterrâneo de Sobral, contemporâneo em Mossoró, na nossa vida profissional, meus conterrâneos de Sobral, meus conterrâneos cearenses, minhas senhoras e meus senhores. Irei falar sobre um assunto que todos nós conhecemos, sobre a nossa cultura, sobre a nossa origem, sobre o povo do Nordeste brasileiro, o povo do sertão. Inicialmente eu queria restringir a cultura cearense. Depois eu observei que a cultura cearense está incluída na cultura sertaneja, na cultura do polígono das secas, na cultura que nós chamamos de civilização da seca. Nós somos um povo diferente em tudo, e nós temos que nos conscientizar que o nordestino, o sertanejo, o participante da civilização da seca, difere dos demais brasileiros pela sua origem, pela sua cultura e pelas suas tradições, crenças, religiosidade, hábitos e costumes. Eu gostaria de lembrar que nós somos, os sertanejos, os habitantes do sertão do Nordeste brasileiro, somos um povo diferenciado dos demais povos deste país. Nós chamamos civilização da seca aquela que reside, que ocupa o polígono das secas, o sertão seco e quente do Nordeste brasileiro. Esta área é uma área muito vasta, muito populosa e muito pobre. Uma área que ocupa quase 1 milhão de quilômetros quadrados, mais precisamente 853 mil quilômetros quadrados,
que tem uma população de cerca de 24 milhões de brasileiros e que é muito pobre, que possui os piores índices de desenvolvimento humano brasileiro. Esta região é maior do que muitos países e possui uma população também muito maior do que muitos países, principalmente aqui da América do Sul. É uma região situada no interior do Nordeste, somente atingindo a costa no litoral setentrional do Rio Grande do Norte e no litoral cearense. Portanto, uma região interiorana. Esta região, através do seu clima semiárido tropical, das suas secas periódicas e catastróficas, das suas chuvas reduzidas e altamente variáveis no tempo e no espaço, com seus rios intermitentes, apresentando deflúvio somente durante 3 a 5 meses do ano, com seus solos pobres, pedregosos ou excessivamente arenosos, com sua vegetação raquítica, seca e espinhenta, condicionou o aparecimento de uma civilização ímpar, pioneira e intuitiva, que nós chamamos de civilização da seca. Esta civilização da seca possui hábitos, costumes, tradições, crenças e religiosidade muito particulares, muito singulares, somente encontrada nesta região atormentada pelas secas periódicas. Esta civilização da seca foi capaz de criar, de originar um cangaceirismo. Cangaceiro no mundo inteiro só existe nela. De originar uma medicina caseira, medicina dos vaqueiros, medicina dos cangaceiros, baseada nas plantas e nos animais nativos das caatingas. Foi capaz de originar uma culinária ímpar, imperativa, que surgiu como imperativo do clima. A nossa culinária é resultado das secas. Esta culinária que no início ela foi feita, foi criada como estratégia de sobrevivência, hoje ela é de agrado de todo o Brasil, em qualquer cidade que você chegue, porque teve a sorte de contar com 3 grandes letristas, 3 grandes compositores. Humberto Teixeira, conterrâneo do nosso presidente da Casa do Ceará, lá de Iguatu, Humberto Cavalcante Teixeira, do médico pernambucano de Carnaíba das Flores, Zé Dantas, do poeta paraibano de Sumé, Zé Marculino, e ainda com o gênio do cantor e ritmista paraibano Jackson do Pandeiro, que introduziram o chachado, o baião, o choque no cerne da música
popular brasileira. Esta civilização da seca, que originou um tipo de arte completamente diferente da arte existente e originada nas outras regiões do Brasil, que originou um tipo de arquitetura, arquitetura de taipa, símbolo da arquitetura do sertão brasileiro. Esta civilização da seca, que fez com que uma engenharia empírica provocasse o crescimento econômico da nossa região no passado. Uma engenharia empírica que foi capaz de criar as casas de farinha, os engenhos de rapadura, os alambiques de cachaça, as oficinas de carne de charque, as cozinhas de queijo de coalho e de manteiga da terra, os descaroçadores de algodão, as casas de beneficiamento de cera de canaúba, as usinas de esmagamento do óleo da oiticica, os galpões de preparo da borracha de maniçoba, os galpões de preparo da fibra do caruá e as salas de fiar e tecer, que eram as agroindústrias do passado, que fizeram a riqueza da nossa região, a riqueza dos nossos antepassados. Interessante que no passado nós podemos dividir a nossa região em dois períodos. O período que se iniciou com a colonização do sertão, que foi uma colonização diferente. A colonização do sertão do Nordeste do Brasil ocorreu 200 anos depois do descobrimento. Então nós temos esta civilização da seca com pouco mais de 300 anos de existência. Porque no início o Brasil foi colonizado no Nordeste, no litoral, baseado na cana-de-açúcar, ao redor das cidades de Olinda, Recife, João Pessoa, Salvador. E depois de 200 anos, a coroa portuguesa achou por bem tentar colonizar o interior, o sertão do Nordeste. E aí começa a nossa história, a história dos cearenses, a história de nós nordestinos, a história de nós caboclos do interior, caboclos sertanejos. Então, esta colonização ocorreu de uma maneira diferente da colonização do resto do Brasil. Todo mundo sabe que o brasileiro foi colonizado pela mistura, pela miscigenação, pelo caldeamento étnico de 3 etnias. Etnia indígena que vivia no Brasil, na região, etnia branca vinda de Portugal e etnia negra vinda da África como escrava. Mas nós sertanejos, nós cearenses,
Nós do polígono das secas temos uma origem diferenciada. O branco que nos deu origem, o branco que corre na veia do nosso sangue, é um branco particularizado, é o judeu português, é o cristão novo, que veio para cá na época da colonização. Naquela época que o sertão estava sendo povoado pela etnia branca, somente o português, somente o judeu português penetrou no interior e se fixou no sertão quente e seco regional. Os outros brancos que vieram da Europa na mesma época, como os holandeses e os franceses, ficaram no litoral. Os holandeses foram para o recôncavo baiano e depois para Olinda e Recife. E os franceses foram para a ilha de São Luís. Não penetraram no sertão. E mesmo as migrações recentes, do final do século XIX, do início do século XX, a imigração dos italianos, dos alemães, dos russos, dos poloneses, dos espanhóis, ficaram no sul e sudeste do Brasil, não vieram nem para o Nordeste. Então, no nosso sangue, nas veias, nas nossas veias, só corre o sangue de um tipo de branco, que nem europeu é um branco africano. São judeus que naquela época tinham sido expulsos da Espanha, tinham ido para a cidade de Porto, e lá estava sendo perseguido pela Santa Inquisição, perseguição religiosa da Igreja Católica. E a coroa portuguesa, querendo povoar o sertão do Nordeste, começou a fazer a propaganda em Portugal, de quem quisesse vir para o sertão nordestino. Ela doava datas de terra para o indivíduo criar boi, já que a cana-de-açúcar não podia ser cultivada no sertão devido aos problemas climáticos. Cana-de-açúcar no litoral úmido do Nordeste, na zona da mata, na Mata Atlântica. Mas no sertão, o sertão tinha que ser povoado, baseado na pecuária. E aí, o espírito aventureiro do judeu errante, a vontade atávica de ganhar dinheiro do povo judeu e a oportunidade de se livrar da Santa Inquisição, da perseguição religiosa em Portugal, fizeram com que a grande maioria dos colonos, a grande maioria dos portugueses que vieram para o Nordeste naquela época, fossem de judeus, fossem de cristãos novos, judeus recém-convertidos ao cristianismo. Por isso é que nós temos no nosso sangue um percentual elevado do sangue judeu. Foi o branco que nos deu origem. E os índios? Todo brasileiro tem sangue indígena, mas o índio que forneceu o sangue para a nossa etnia é um índio diferenciado, é o tapuia. Os índios mais valentes do Brasil
Eles eram altos, fortes, de cabeça chata, por isso o cearense tem a cabeça chata. Eles eram místicos e nômades. Eles eram corajosos, valentes, canibais, vingativos, amantes da guerra, da música, da dança e do canto. Então, os índios que correm, o sangue índio que corre na nossa veia é de um índio diferente daquele que deu origem à civilização gaúcha, paulista, mineira, etc. Nós somos originados de um índio diferenciado. Por isso a valentia do nosso povo, por isso o cangaceirismo, por isso a predominância dos jagunços. Esta valentia atávica herdada dos tapuias. Os tapuias foram tão valentes que dificultaram o estabelecimento das fazendas no sertão. Os colonizadores luso-brasileiros só puderam estabelecer suas fazendas depois que mataram ou expulsaram os valentes, os indômitos tapuias que habitavam as margens dos rios intermitentes. Eles viviam a percorrer da foz à cabeceira os rios intermitentes do semiárido, Piranhas-Açu, Sabugi, Siridó, Acauã, Espinharas, Rio dos Peixes, Rio Piancó, Rio Mossoró, Apodi, Rio Mari, Rio Jaguaribe, Rio Salgado. Então, nós somos originados de um índio diferente daquele que deu origem ao restante dos brasileiros. E o negro? O negro, que naquela época era um produto caro e que vinha, eram comprados e que vinham da África para o Brasil, na época principalmente para o Nordeste. Mas eles vinham para a região canavieira, para a região onde se plantava cana-de-açúcar, ou então para os garimpos da Chapada Diamantina, lá das cidades de Lessol, Palmeiras, Mucugê, onde se fazia o garimpo do diamante e do ouro. No sertão, eles pouco penetravam, porque na época a principal atividade econômica do sertão seco e quente era a pecuária. E para a pecuária não havia necessidade de grande número de braços humanos, porque um só vaqueiro era suficiente para tomar conta de um grande número de reses. Então, este negro, ele só foi abundante no sertão nordestino no final do século XVIII e durante o século XIX. Aí você vê, mas por que é que nós temos tantas pessoas com características da etnia negra? É porque a etnia negra, ela é marcante. É uma etnia raciadora. Os lábios grossos, a pele escura, cabelo diferenciado, o nariz achatado, os seios abundantes, as nádegas abundantes. Então é a etnia que marca. A etnia indígena, ela era mais ou menos semelhante em termos de marcadores genéticos da etnia branca. Os nossos primitivos, os nossos
habitantes primitivos da região eram mamelucos. O branco, quando cruzava com o índio, não marcava nem o branco nem o índio, eles se neutralizavam. Mas quando chegou no final do século XVIII, início do século XIX, a etnia negra, então marcou de uma maneira indelével, através da cor da pele, através do tipo de cabelo, através do nariz, dos lábios, das nádegas e dos seios. Então, nós somos predominantemente de origem indígena, porque naquela época, quando os colonizadores vinham de Portugal, aqueles jovens judeus com sonhos de chegar aqui, enriquecer com a criação de gado e depois voltar para Portugal para casar com judias, com mulheres judias, esse sonho desapareceu ao chegar na região. Eles chegavam no sertão seco e quente do Nordeste, não encontravam mulheres brancas, a raça branca era muito rarefeita, não encontrava mulheres negras, porque os negros estavam nos garimpos ou então na região canavieira. Mas as fazendas estavam abarrotadas de mulheres indígenas, porque o colonizador usava dois tipos de guerra para poder estabelecer as suas fazendas. A guerra de Corso, em que ele matava os soldados, os guerreiros indígenas, e escravizava as mulheres e as crianças. E as guerras de extermínio, em que ele eliminava toda a tribo, guerreiros, velhos, mulheres e crianças. Então as fazendas, na época da colonização, tinham uma quantidade enorme de mulheres indígenas e de crianças. E o português, que vinha com 17, 18, 25 anos de Portugal, visando ganhar dinheiro e depois voltar para lá, para casar com pessoas da sua religião. Eles constituíam famílias, começavam a viver maritalmente com as índias cativas e não mais voltavam para Portugal. Então, meus amigos, se você analisar os elementos culturais da nossa região, os elementos culturais do estado do Ceará, que é o estado mais sertanejo que nós temos, porque Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia possuem a Zona da Mata, uma região úmida. E o Ceará, a parte úmida é representada somente pelas serras úmidas de Araripe, Ibiapaba, Serra da Meruoca, Serra de Baturité e outras pequenas serras que possuem altitude acima de 600 metros. Mas o Ceará é sertanejo. O Ceará é o estado mais sertanejo que nós temos na nossa região. E se você analisar os elementos culturais, se você analisar esta medicina caseira tão importante para o Nordeste do Brasil, a medicina dos aceiros, baseada nas plantas e nos animais nativos da região, as parteiras, os enfermeiros, os curandeiros, os raizeiros, os encanadores de braço, os arrancadores de dente, faziam uso desta medicina nativa, caseira da nossa região. Usavam raízes de plantas, casca do caule,
folhas, flores, frutos para fazerem chás, cataplasma, lambedores para a cura das mais diferentes doenças. Usavam as banhas dos nossos animais nativos, a banha do tejo, a banha da raposa, a banha da cobra cascavel, do peixe traíra, do cágado, da gia, a banha de galinha, o sebo de carneiro capado. E esta medicina, patrimônio cultural nosso, nós temos que fazer tudo para que ela não desapareça. E se você olhar para a culinária, esta culinária tão singular, que nasceu de vidas secas, nasceu como imperativo do clima, porque quando as secas chegavam, o difícil era o alimento. E tem dados históricos lá do Rio Grande do Norte, que o indivíduo saía lá de Caicó à procura das serras úmidas ou do litoral. Os escravos levando potes cheios de moedas de ouro, e morriam todos, escravos e proprietários, porque o difícil na seca era justamente o alimento. E a estratégia de sobrevivência do povo regional foi criar um tipo de culinária que pudesse ser praticada durante as secas, produzida nos anos de chuva e usada nos anos de seca, baseada em poucos ingredientes não perecíveis, como a farinha, a goma de mandioca, a rapadura, o queijo de coalho, a manteiga da terra, a banha de porco, a carne de porco torrada e mergulhada na gordura, a carne de charque, no plantio do milho, no plantio do feijão e no mel de abelha. Esta culinária baseada nesses poucos ingredientes não perecíveis, que foi usado como estratégia dos nossos antepassados. Hoje ela é usada no Brasil inteiro. Ela conquistou o país. É uma culinária sofisticada, conquistou o gosto do brasileiro e você encontra em qualquer grande cidade brasileira. Mas ela surgiu porque era um único tipo de culinária, era uma estratégia de sobrevivência para não se morrer nas secas. E esta religiosidade, a religiosidade baseada no misticismo, baseada nas romarias, baseada no endeusamento dos líderes religiosos. Essa prática religiosa se deve muito a um conterrâneo meu, a um conterrâneo nosso, ao padre Biapina, que foi o pioneiro, foi o primeiro a praticar uma religião no templo e fora dele, cuidando do espírito e do corpo dos mais necessitados, unindo ação social e oração. Padre Biapina foi o pioneiro, foi um missionário que não era frade, ele foi padre. Foi um missionário que incentivou o padre Cícero, que incentivou o grande beato Antônio Conselheiro, o padre Francisco Sadoc de Araújo. João Feijão deve se lembrar muito dele. Nosso querido professor, grande historiador cearense, afirma no seu livro
ele foi um dos biógrafos do Padre Biapina, que Padre Biapina influenciou o Padre Cícero e influenciou o Beato Antônio Conselheiro antes deles começarem suas vidas religiosas. Em 1862, quando o Padre Biapina fazia as Santas Missões em Sobral para inaugurar a Casa de Caridade de Sobral, lá estava Antônio Conselheiro assistindo, participando das Santas Missões. E Padre Biapino, que tinha sido juiz de direito, tinha sido chefe de polícia em Quixeramobim, na terra de Antônio Conselheiro, mas nesta época, em 1864, 1834, 1835, Antônio Conselheiro tinha de 4 para 5 anos de vida. Então Antônio Conselheiro absorveu na realidade as lições do Padre Biapina em 1862, quando ele fazia as Santas Missões e a inauguração da Casa de Caridade de Sobral. Lá ele estava com a sua primeira esposa, com Brasilina Laurentina de Lima, sua conterrânea e prima de Quixeramobim, com 2 filhos. Depois ele foi para o Ipu, e lá no Ipu, o furriel de polícia João de Melo roubou sua esposa e depois largou-a, e ela foi ser prostituta em Sobral. Então, Antônio Conselheiro, que saiu desorientado lá do Ipu, depois de ser traído, depois de terem levado sua esposa, ele foi para Santa Quitéria e lá juntou-se com Joana Imaginária, fazedora de santos, fazedora de imagens, e teve um filho, Joaquim Aprígio, que durante muito tempo exerceu a profissão de mecânico em Guaraciaba do Norte, lá na Ibiapaba. Então, Padre Biapina, que um indivíduo fantástico, eu penso que ele deveria ter sido o primeiro santo, porque na realidade é uma pessoa de grandes valores religiosos, morais, que marcou época nesse nosso Nordeste. Padre Biapina, que foi juiz de direito em Quixeramobim, chefe de polícia em Quixeramobim, advogado famoso em Recife e em Areia da Paraíba, deputado-geral do Império pelo Ceará, professor da Faculdade de Ciências Jurídicas de Olinda. Depois de ter sido tudo isso, ter tido uma vida profissional brilhante, em 1850,